Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que possamos continuar entregando esse trabalho que fazemos para você e sua família. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Afinal, informação é o diamante da prevenção. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, siga-nos nas outras redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok, Kawaii. A gente está presente em todas elas. O nosso propósito, como você já sabe, é levar para você informação de qualidade em saúde, informação checada. A internet, você também sabe, é recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas. O nosso propósito é justamente o contrário, trazer para você informação boa. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente debate aqui. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Luiz Otávio Caboclo, neurologista do Departamento de Neurofisiologia do Hospital Albert Einstein, professor da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein também. Muito obrigado por estar aqui conosco, disposto a dividir conhecimento. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Eu que agradeço o convite, Sidney, Moisés, olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que eu acho bastante interessante, um tema que gera bastante dúvida. Eu acho que a gente vai ter uma ótima oportunidade de dirimir muitas dessas dúvidas. Bacana, seja bem-vindo novamente, Dr. Luiz. Dr. Luiz é neurologista e hoje a conversa vai sobre maconha, cannabis. A diferença de uso recreativo, uso para ficar chapado, uso medicinal. E antes de falarmos de cannabis, eu tenho uma dúvida pessoal, acredito que você também tenha. Qual que é a diferença da especialidade neurologia, ou neurologista, né, para a psiquiatria? Legal, ótima pergunta, Moisés. É interessante. Não sei se alguns dos pacientes chegam com essa dúvida. É bastante frequente, na verdade, pacientes que têm problemas ditos psiquiátricos procurarem um neurologista, assim como é bastante frequente que pacientes com problemas neurológicos procurem o psiquiatra. Na verdade, o paciente que está sofrendo por algum motivo não tem a obrigação, a priori, de saber qual é o médico que ele deve procurar. Ele tem um problema, ele quer que esse problema seja resolvido. Se a gente for lembrar, né, Moisés, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, era neurologista. E daí a gente entende que essa diferença entre o que é neurologia e psiquiatria, às vezes nem sempre é tão clara. Cabe aos neurologistas o diagnóstico, o acompanhamento, o tratamento das doenças neurológicas, que são aquelas doenças que normalmente a gente encontra uma base orgânica para o problema. Vamos dar um exemplo bem simples. Um tumor cerebral. O tumor cerebral é um problema essencialmente neurológico. Existe um tumor crescendo no cérebro, cabe ao neurologista diagnosticar e tratar. Ao passo que aos psiquiatras cabe o tratamento das doenças ditas psiquiátricas, que são aquelas doenças que lá atrás a gente entendia que não tinha uma base orgânica definida, ou seja, eram pacientes que tinham um exame neurológico normal, sem nenhuma evidência de um problema estrutural no cérebro. Exemplos: depressão, ansiedade, na sua apresentação mais grave, a esquizofrenia. E lá atrás, quando esses problemas começaram a ser identificados, houve uma certa separação. O que é mais, vamos dizer, baseado em problemas orgânicos, estruturais, ficou para o neurologista. E o que não era, ficou para o psiquiatra. Mas veja, essa é uma abstração, é uma divisão que é uma abstração teórica, se a gente for ver, né? É claro que o neurologista tem que ser capaz de reconhecer os diagnósticos psiquiátricos e tratar, ou nos casos mais graves, encaminhar para o psiquiatra. Da mesma forma que o psiquiatra deve saber reconhecer os problemas neurológicos e encaminhar para o neurologista. Então o neurologista cuida de uma forma simplificada, dores de cabeça, epilepsia, que é uma da sua especialidade. Dor de cabeça, epilepsia, as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, as doenças inflamatórias do sistema nervoso central, como a esclerose múltipla, por exemplo. Tivemos aqui sobre esclerose múltipla já episódio. Então, e os psiquiatras... Com a doutora Renata Paulino. Obrigado, Renata, por estar Renata, conosco. exato, faz muita esclerose múltipla em criança, Renata. Isso, o episódio foi sobre isso. Foi um episódio complexo, hein, porque eu já não lembrava muito de esclerose múltipla. Aí, pra gente ter assunto em esclerose múltipla infantil, mas foi incrível, né? Sim. Já foi ao ar. Exatamente. E aos psiquiatras, hoje cabe mais o tratamento das doenças, como ditas psiquiátricas, como a ansiedade, a depressão, o transtorno bipolar do humor, esquizofrenia e por aí vai. Ok. Como surgiu, antes do Brasil,
e no Brasil a utilização da maconha, posso falar maconha ou é cannabis? Cannabis. Primeiro, vamos separar maconha e cannabis. Esse é o principal ponto, né? Tirar essa discriminação, essa peste, esse preconceito, que eu confesso também, né, Moisés? Você sabe, eu falei várias vezes aqui, que eu mesmo, como cidadão não médico, também tinha, vamos entender melhor isso, Luiz, sobre uso recreativo, como o Moisés falou, para ficar chapado, uso medicinal, maconha, cannabis, CBD. Como que é esse panorama em relação a essas nomenclaturas, o que significa cada uma dessas coisas e onde se encaixa cada uso? Dá um panorama geral com a tua super experiência aí sobre isso. Claro, vamos lá. Isso é super importante porque muita confusão é feita né, nesse aspecto, né? Vamos lá. Cannabis medicinal é uma coisa, uso recreativo de cannabis é outra coisa completamente diferente. Ambas é maconha? Não. O que é cannabis? Cannabis é uma planta, nada mais do que isso. É uma planta, cannabis é o gênero cannabis. Tal da cannabis sativa. A espécie é sativa, então cannabis sativa é a espécie de cannabis mais comumente encontrada em quase todo mundo e no Brasil não é diferente. Existem outras formas de cannabis, como a cannabis índica, que é muito comum na Índia, a cannabis ruderalis, entre outras. Mas é uma planta que chama cannabis. O que é maconha? Maconha é uma planta, cannabis, em geral cannabis sativa, com alto teor de uma substância chamada delta-9-tetrahidrocannabinol ou simplesmente THC, que é a substância contida na cannabis que causa os efeitos associados ao uso recreativo da maconha. Então, o que é maconha? É uma variedade de cannabis sativa com bastante THC. Então é como se pegasse a planta in natura e fizesse um fumo disso, por exemplo. Mas não tem nenhuma preparação. Mas tem que ser uma planta cannabis com bastante THC. Uma espécie. A espécie chama cannabis sativa, mas mesmo a cannabis sativa ela pode expressar diferentes quantidades de THC, e a gente vai falar a diferença de THC e de CBD daqui a pouco. THC é que dá brisa, chapado. Exato. O THC é aquela substância responsável pelos efeitos associados ao uso recreativo da maconha. Okay. Então o que a gente pode dizer? Se a planta cannabis tem bastante THC e, portanto, se usada para fins recreativos, traz todos os efeitos, o nome disso é maconha. Okay. Agora, se a planta cannabis tem pouco THC ou quase nada de THC e tem mais outras substâncias como canabidiol, ela não é maconha. Ela é cannabis, mas não é maconha. Então, de uma forma muito simples, toda maconha é cannabis. Nem todo cannabis é maconha. THC é utilizado na medicina? É utilizado na medicina e a gente vai falar sobre isso. Mas falando um pouco sobre a constituição da planta. Pois bem, a cannabis sativa, assim como a cannabis ruderalis, a cannabis índica, mas para simplificar, vamos falar da cannabis sativa. Ela é composta, ela tem na sua constituição muitas substâncias. E quando eu digo muitas, são centenas. Que são divididas em 3 grandes grupos. Os canabinoides, que são substâncias contidas na cannabis, por isso o nome canabinoides, ou fitocannabinoides, porque são canabinoides contidos numa planta, por isso fitocannabinoides. Tem ainda terpenos e flavonoides, que são substâncias que dão o cheiro, dão o odor a esta planta. Os canabinoides são as principais substâncias que causam os efeitos do uso da planta cannabis, seja inalada, fumada, seja ingerida na forma de comprimido ou de óleo. Pois bem, existem mais de 120 canabinoides conhecidos e cada dia esse número aumenta mais. O THC é um canabinoide também? E o THC é um canabinoide. Quais são os 2 principais canabinoides contidos na planta cannabis? O delta-9-tetrahidrocannabinol ou THC e o canabidiol, o CBD. E sempre que a gente for falar deles, a gente vai falar THC e CBD. Pois bem, os 2 são os mais importantes por quê? Porque eles estão presentes em maior concentração na maioria das plantas cannabis. Mas eles são completamente diferentes. O THC é aquela substância que traz os efeitos euforizantes ou de deixar a pessoa chapada, como a gente entende. E o CBD, ele tem uso principalmente medicinal. O CBD não tem os efeitos associados ao uso recreativo da maconha. É o CBD ou o THC
Que é o da famosa larica, aquela fome. É o THC. E é super interessante que às vezes a gente vai prescrever CBD para um paciente, por qualquer motivo, a gente pode falar das indicações, e o paciente fala, poxa, doutor, então eu vou usar esse CBD. Aí vai me dar uma fome danada, né? Fala, não vai dar. E na verdade, para muitas pessoas, o CBD tira a fome e diminui a fome. O CBD pode dar um pouquinho de enjoo, ele tira a fome, ele não dá a larica. A larica é quem dá o THC. Eu fiz essa pergunta porque eu já vi na internet do Dr. Sidney que é para, em determinados casos de tratamento de câncer, onde tem a redução do apetite, é indicado o tratamento medicinal Exatamente. do CBD ou do THC para poder aumentar o apetite. Claro, e essa é uma das indicações médicas do uso do THC. Mas esse é o uso do THC. Do THC e não CBD. É, porque quando a gente fala assim, cannabis medicinal, lógico que o foco é em CBD, porque a maioria das indicações que a gente conhece requerem o uso do CBD. Por exemplo, epilepsia, que é uma das grandes indicações que a gente pode discutir. Mas algumas indicações você precisa ofertar também o THC. Então o THC não serve só para o uso recreativo. Ele tem uma indicação para uso medicinal. Vou dar 2 exemplos. Um é como você disse, né, Moisés? Pacientes com náuseas e vômitos associados à quimioterapia. Paciente com câncer tomando quimioterapia. A gente sabe náusea, vômito é um problema muito grande, anorexia. E a gente dá o quê? Dá o THC. E aí que está o segredo da história. Você não dá o THC puro, você dá o THC com o CBD. Por quê? Um dos papéis do CBD nesse contexto é reduzir alguns dos efeitos colaterais do THC. O THC ele é muito mais bem tolerado por essas pessoas se ele é usado junto com o CBD. E outra indicação, dor crônica. Algumas pessoas têm uma lesão no nervo, por exemplo. Sofre um acidente, tem uma lesão nervosa e fica com uma dor muito forte, muito difícil de tratar. A cannabis medicinal é muito útil nesse sentido, mas aí precisa uma dose um pouquinho mais alta de THC. Mas é THC com CBD. Então a gente pode usar o CBD puro, a gente pode usar o CBD com doses variadas de THC. Aproveitando esse gancho, né? A indústria farmacêutica, então, porque nós estamos falando de indústria farmacêutica, né? Não estamos falando de, como a gente falou desde o começo, é diferente, é recreativo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, no uso medicamentoso, a indústria já traz separado para o médico todos esses produtos, né? Claro. Então, vamos entender a diferença dos diversos produtos que a gente tem. Imagina, você tem a planta, cannabis. E aí a gente vai combinar que a gente não vai mais falar maconha medicinal. A gente vai falar cannabis medicinal. Porque não é maconha, porque tem concentrações mais baixas de THC. Então, cannabis medicinal, como é que a gente usa cannabis medicinal? Tem diversas apresentações. Como eu disse, o principal fitocannabinoide usado na medicina, Sidney, é o CBD, o canabidiol. Então, como é que a gente pode ofertar o canabidiol a uma pessoa que precisa usar canabidiol? Uma forma é você usar o CBD isolado. Então, vem uma indústria, pega a planta cannabis e extrai só o CBD. CBD isolado, purificado. Sem nenhum outro fitocannabinoide, sem terpeno, sem flavonoide. É CBD purificado. Essa é uma forma. A outra forma é você dar o extrato integral da planta. O extrato da planta, mas com uma quantidade baixa de THC. Quando você dá o extrato integral da planta, e o nome disso é Cannabidiol Full Spectrum. Full Spectrum é espectro cheio, espectro completo. É o extrato da planta. Você está ofertando o CBD numa concentração conhecida, você está ofertando uma dose baixa de THC. E baixa quanto? Pela norma brasileira, o Cannabidiol Full Spectrum, ele tem que ter até 0,2% de THC. É pouquinho. E para quem ouviu isso pensou, não, mas é o extrato da planta, e como que é o THC baixo? Porque é um cannabis manipulado, uma cannabis sativa justamente cultivada com baixíssimo teor de THC. Então mesmo nesse Full Spectrum, não é a mesma planta que produz, que a gente não vai falar mais que é a maconha, é bem diferente. Absolutamente não. Mesmo o CBD Full Spectrum, veja que tem até 0,2% de THC. A pessoa que usa essa medicação não vai ter os efeitos do THC, porque tem quase nada de THC. E além do CBD e do THC, tem todos os outros fitocannabinoides, terpenos e flavonoides. Esse é o CBD Full Spectrum. E além disso, você pode ofertar o CBD com doses mais altas de THC. Por exemplo, como a gente disse, para o tratamento de anorexia, náuseas, vômitos ou dor crônica. Ou seja, a indústria hoje ela é capaz de produzir medicamentos que têm várias concentrações diferentes de CBD, de THC,
Sem falar nos outros fitocannabinoides, são menos estudados, mas que hoje a gente sabe tem uma importância. Dá um exemplo, o canabinol, o canabigerol, são fitocannabinoides que a gente não ouve falar muito, mas que parecem ter um efeito bem interessante sobre dor, por exemplo, sobre dor. Então a gente vai mais e mais ouvir falar desses Vai ser muito mais canabinoides. estudada essa planta. Muito mais. Como que começou o estudo da cannabis? Excelente pergunta, mas eu queria incluir uma coisa na pergunta do Moisés também. Porque o pessoal fala muito também, a gente ouve falar, ventilando, até mesmo no meio médico, para também tirar esse todo preconceito, mas falam, por exemplo, da origem da morfina também, né? Que também veio dessa mesma situação. Me De uma conta planta, a história, né? Como vieram os opiáceos, para tirar esse preconceito, Claro, né? Que é geral. Então, fala maconha, ó, ruim. Aí CBD, tratamento, ótimo, óbvio, né? Que vai tirar o sofrimento de muita gente de maneira controlada. Mas conta essa historinha pra gente da origem que o Moisés perguntou, mas vamos falar um pouquinho, tentar falar, se você puder, sobre as questões da morfina, de medicações de uso hospitalar. Claro, você imagina habitual. hoje você chega no hospital com uma cólica renal, que todo mundo diz, eu nunca tive, felizmente, mas todo mundo fala que é uma das piores dores que um ser humano tem, uma cólica renal. Aí você chega lá, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório e nada, sua dor tá lá, nota 10. Aí vem um médico e te dá um remédio chamado morfina, que acaba com a sua dor na hora. Alguém vai discutir a importância do uso da morfina nesse contexto? Claro que não. Ou um paciente, né, que a gente via na faculdade, chegar o edema agudo de pulmão encharcado de água, morrendo de falta de ar. Você dá uma dose baixa de morfina e tira com a mão aquela sensação. Pois bem, a morfina é um derivado do ópio. O ópio, que a gente sabe era usado principalmente no Oriente, como uma droga recreativa. E do ópio, do uso controlado, do uso medicinal do ópio, veio a morfina, que é uma droga super útil no tratamento da dor. Isso é bem estabelecido, ninguém discute isso. Pode haver uso abusivo de morfina? Pode haver. Pode haver uso abusivo de outros derivados do ópio, como heroína? Pode. E vem através de uma planta também ou não? Sim, Qual uma planta que é? Da papoula. Papoula. Uma papoula com alta concentração de ópio. E tem outros medicamentos que vêm de outras plantas. Muitos. Por exemplo, por exemplo, planta da coca. Por exemplo, aspirina. Aspirina também? Aspirina eu não sabia. originalmente vem de uma planta, sabe? Então, e várias outras que a gente usa hoje em dia. Mas de onde veio a história da cannabis? Quando a gente fala de cannabis medicinal, sabe, parece que é uma grande novidade. Gente, não é uma grande novidade. Na verdade, existe registro do uso de cannabis medicinal não anos ou décadas, mas milênios atrás. Na China já se usava milênios antes de Cristo cannabis para fim medicinal para tratamento de várias condições médicas. Existe registro, encontraram uma pedra na Turquia, hoje, num território que hoje pertence à Turquia, mas que é uma pedra com uma escrita da Babilônia, referindo o uso de cannabis medicinal para o tratamento de epilepsia, por volta do século VII depois de Cristo, ou seja, não é nenhuma novidade. A cannabis entrou muito forte na medicina, vamos dizer, a partir do trabalho de um médico inglês no século XIX, Dr. William O'Shaughnessy, trabalhando na Índia. Ele era um médico inglês, como a Índia era uma colônia britânica, foi trabalhar na Índia. E ele começou a tratar uma forma extremamente grave de epilepsia, que se chama Síndrome de West, que afeta crianças. Muito difícil de tratar. Ainda é difícil de tratar. Imagina no século XIX, que a gente não tinha nenhum desses medicamentos que a gente tem hoje. Ele fazia uma tintura de cannabis. Só para quem não é médico entender essa frase, é difícil de tratar, é difícil de tratar com todo o arsenal medicamentoso, Exato. farmacêutico que está disponível hoje aí na indústria. Hoje, né? Então, hoje difícil é de tratar isso, né? Uma infecção muito grave, uma epilepsia gravíssima, então é difícil de tratar. Aí veio o canabidiol. Aí veio lá no século XIX, o Dr. William O'Shaughnessy, ele pegava, e não era cannabis sativa, era cannabis índica, lembra? Ele estava na Sim, Índia, você ele pegava falou. um extrato de cannabis índica, dava para essas crianças com resultados muito expressivos. Ele escreveu isso, publicou no jornal médico, E dava como um chá, por exemplo? dava um óleo, uma Óleo. tintura feita, ele macerava a planta, Sim. fazia um óleo e oferecia para essas crianças com resultados muito interessantes. A partir do trabalho dele, a cannabis foi incluída na farmacopeia britânica. É como se fosse esse catálogo de medicamentos disponíveis para tratamento médico na farmacopeia britânica, e daí foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos existe um catálogo que chama US Dispensatory, que é um catálogo de todos os remédios que você pode usar para tratar quaisquer condições. E ficou nesse catálogo até a década de 40 do século XX.
O que acontece é que na década de 30 do século 20, o governo americano publicou uma norma proibindo o uso de cannabis. Proibindo, isso é outra discussão, porque foi proibido, mas foi proibido o uso de cannabis, maconha, e com isso a cannabis foi retirada da lista de substâncias que eram usadas para fins medicinais. Lembrando que cocaína também era usado para fins medicinais no começo do século XX, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. Tinha propaganda de cocaína medicinal no Brasil, em revista para leigos. Então as coisas mudaram muito. Bom, com isso, o interesse no uso de cannabis medicinal declinou. Por quê? Porque passou a ser proibido. E ficou proibido até muito recentemente. E eu acho que vale a pena aí fazer um comentário histórico sobre como que esse interesse cresceu de novo. Veja, a gente sabia, e a gente que eu digo, todos os médicos sabiam, há milênios, como eu disse, que alguma coisa naquela planta chamada cannabis, quando administrada para algumas condições médicas, como por exemplo epilepsia, ou dor, ou enjoo, ou depressão, alguma coisa naquela planta trazia um benefício para essas pessoas. Mas o que nessa planta? Ninguém sabia o que nessa planta trazia esse benefício. Até que na década de 60, um cientista radicado em Israel, Dr. Raphael Mechoulam, que é considerado o pai da cannabis medicinal, ele estudando a planta cannabis, ele descobriu 2 compostos presentes na planta em alta concentração, o CBD e o THC, e ele inferiu que eram aqueles compostos que traziam os efeitos tanto do uso recreativo quanto do uso medicinal da cannabis. Isso foi década de 60. E a partir daí ele começou a fazer estudos com CBD e THC no tratamento de algumas condições, por exemplo, a epilepsia. E ele já percebeu naquela época que quando ele usava o CBD, não tinha nenhum daqueles efeitos, vamos dizer, psicoativos do da THC, maconha. o barato, não tinha. E quando ele usava o THC, tinha esses efeitos. Então ele falou, opa, quem causa os efeitos que a gente atribui ao uso recreativo da cannabis é o THC. O CBD não. E o CBD tem um efeito, por exemplo, anti-crise epilética. Então, oba, vamos tratar aqui com CBD crises epiléticas, por exemplo. E aí cabe um parêntese interessante. Um dos pesquisadores mais importantes nessa história foi um brasileiro, o professor Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo. Ele já na década de 60 e 70 fez estudos de tratamento de epilepsia, tanto em modelos animais como em humanos, com CBD. Então a história do CBD medicinal, da maconha não, CBD, Cannabis medicinal. Cannabis medicinal, isso, começou em função da epilepsia. Principalmente por causa da epilepsia. O tratamento até então com epilepsia era como? Como é até hoje, com alguns fármacos, chamados fármacos antiepiléticos ou fármacos anticrise, que funcionam na maior parte dos casos de epilepsia. Mas para aqueles pacientes que têm crise de difícil controle, a medicina fica buscando alternativas. E uma dessas alternativas é o canabidiol, é o CBD. E esses estudos ganharam um grande impulso na década de 60, com os estudos do professor Raphael Mechoulam e do professor Elisaldo Carlini. Mas aí havia um problema. Era proibido usar CBD, porque CBD é um composto da planta cannabis. Cannabis é uma planta proibida. Então, é recente, gente. Se em 2010 o Dr. Sidney, 2010, prescrevesse CBD, ele podia ser acusado de estimular o uso de uma substância entorpecente proibida, embora nem seja entorpecente. Mas era uma substância que constava na lista de substâncias proibidas para uso no Brasil. Puxa, mas a gente sabia que o CBD não tinha esse efeito. Já sabia desde a década de 60. Já tinha um estudo do CBD desde 1960, a gente já sabia. Não obstante, até 2014 era proibido a gente prescrever CBD, THC no Brasil ou qualquer outra substância. No Brasil. E um pouco antes até nos Estados Unidos era proibido. Bom, aí tem 2 casos muito emblemáticos que vale a pena contar. São 2 crianças com formas de epilepsia muito graves. Uma criança americana que tinha uma forma de epilepsia extremamente grave. Uma epilepsia chama síndrome de Dravet. E para quem não sabe o que é epilepsia, consegue isso. fazer só parênteses. Epilepsia é uma doença bastante comum, acomete 1% da população. Eu ia pedir a prevalência também. 1%, ou seja, 1 em cada 100 pessoas. É muita gente. Número muito grande. Mais de 2 milhões de brasileiros. É igual você estar no cinema e 2 pessoas ali, ou 3... com epilepsia. Tem epilepsia. Mais de 2... Porque tem os graus, né? As mais leves, mas é um número impressionante. Ou seja, precisa de um olhar muito pesado sobre isso, precisa de investimento, com certeza, trabalho científico sobre isso. O número é simples, mais de 2 milhões de pessoas com epilepsia no Brasil.
Quando a gente pega as pessoas com epilepsia, mais ou menos 2 de cada 3, a gente consegue controlar bem as crises. 2/3. 2/3. Só que uma de cada 3 tem o que a gente chama de epilepsia de difícil controle. O que é epilepsia de difícil controle? São aquelas formas de epilepsia e que a gente não consegue controlar todas as crises com remédio. Mas epilepsia é quando a pessoa cai no chão e fica chacoalhando? Não só. Isso é um dos tipos espuma. de crise. A crise convulsiva é um dos tipos de crise. Mas existem vários outros tipos de crise. Temos que explicar a epilepsia para todo mundo Por entender. exemplo... E diferença de convulsão para epilepsia? Boa pergunta. Convulsão ou crise tônico-clônica é um dos tipos de crise epilética. É aquele tipo de crise mais fácil de reconhecer. Quem nunca viu uma crise convulsiva, se vir alguém na rua tendo uma crise convulsiva, vai falar, olha, é uma crise convulsiva, ou um nome muito leigo e inadequado, ataque epilético. Não, é uma crise tônico-clônica, uma crise epilética. Mas existem várias outras formas de crises epiléticas, por exemplo, crises de ausência, em que a criança, por exemplo, fica paradinha e piscando durante alguns segundos. E já é epilepsia. Já é Moisés. epilepsia. Entendeu? Ou crise de ausência. Espasmos, umas crises em que a criança faz um abalo súbito, também é um tipo de crise. Existem vários tipos de crises epiléticas. O que é epilepsia? Epilepsia é uma doença caracterizada pela predisposição da pessoa a ter essas crises. Então, pessoas com epilepsia têm crises epiléticas, sejam crises convulsivas, sejam crises de outros tipos. Claro que a crise convulsiva é a mais grave. É a mais grave, porque a pessoa cai no chão, ela se machuca, ela morde a língua, ela pode luxar o ombro, ela pode bater a cabeça. Tem história de virar a cabeça pro lado da pessoa que tá tendo um ataque convulsivo, não colocar não a mão coloca na o boca? dedo na boca, porque a pessoa morde muito forte, pode machucar o dedo. Não, é só proteger a cabeça, espera que a crise passa. Mas imagina... Proteger, porque senão ela mesma pode se machucar. Ela pode se machucar, pedra. pode cair, sabe? Você vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva, você protege, ela se afasta os móveis de perto. Quem tá tendo uma crise convulsiva sabe que vai ter a crise? Em boa parte dos casos, sente alguma coisa logo no começo da crise. O que seria? O que a pessoa sente, Os geralmente? sintomas são extremamente variados. Na verdade, qualquer sintoma pode acontecer no início de uma crise. Depende fundamentalmente de onde no cérebro que essa crise começa. Pode ser qualquer sintoma neurológico, pode começar uma crise epilética. Se fosse falar 3, 4 sintomas, quais seriam? Por exemplo, Os principais. bolinhas coloridas piscando, depois a pessoa desmaia. Tem uma forma de epilepsia muito comum em adultos, que chama epilepsia do lobo temporal, em que o sintoma inicial é um déjà vu. Déjà vu, todo mundo já teve um déjà vu, Sim. só que um déjà vu mais forte. A pessoa, de repente, tem uma sensação de, nossa, eu já vivi isso aqui antes. Que esquisito. Meu pensamento tá meio desorganizado, eu tô sentindo mal-estar. Aí pronto, perde a consciência e tem uma convulsão. Ou, muito comum, um mal-estar na barriga muito forte, uma dor de barriga muito, muito forte, que sobe até a garganta, vem uma vontade de vomitar, uma sensação muito ruim, em seguida perde a consciência. Mas esses são sintomas comuns, mas virtualmente qualquer sintoma pode começar uma crise. Ou nada também. Ou nada. Ou uma parte dos pacientes começa tendo uma crise. Está aqui conversando, de repente, pá. Mas quando desmaia, ela não se recorda de nada, mas na verdade ela tá tendo um ataque ali que é chocante, para quem tá em volta. A pessoa não vai lembrar de nada. Por isso que é muito importante quando a gente vai examinar uma pessoa com epilepsia, ter alguém que veja as crises, né? A gente pede pro pai, a mãe vir, o marido, a esposa, para contar o que acontece na hora que ele ou ela cai no chão e tem a crise. Porque a pessoa não lembra de nada. Epilepsia é uma... Dura em média quanto tempo? Uma convulsão dura de 1 a 2 minutos. Outras crises podem durar mais ou menos. Mas a convulsão, que é essa forma muito comum e muito facilmente reconhecível, dura de 1 a 2 minutos. Com exceção da pessoa desmaiar e bater a cabeça, tem a possibilidade de uma convulsão levar a óbito? Tem a possibilidade de uma convulsão levar a óbito, sabe? Existe uma condição que é morte súbita e inexplicada em epilepsia. Tem uma sigla, chama SUDEP. Coisa muito preocupante. Recentemente... Essa sigla é americana? É americana. Chama Sudden Unexpected Death in Epilepsy Patients. Morte súbita e inexplicada em pessoas com epilepsia. Teve um caso que deu muito o que falar recentemente, um ator da Disney Channel. Nós temos filhos da cidade que assistem Disney Channel. Sim. A minha filha ficou chocada quando soube que um menino que faz uma série dessas que passa na Disney Channel, uma série que chama Descendentes, uma série que chama Jessie. Talvez vocês conheçam. E um dos protagonistas, um menino jovem, 20 anos, com epilepsia, morreu durante uma crise. Felizmente é raro, felizmente. Mas existe esse risco. E quando
leva a óbito é o quê? Um ataque cardíaco? Então, existe uma discussão muito grande por que uma crise pode levar ao óbito. Hoje se entende que é provavelmente uma depressão respiratória muito grave que pode levar a uma alteração do ritmo cardíaco e pode levar ao óbito. Como esses casos são muito raros, a causa ainda não é bem definida. Mas o que a gente sabe, qual a melhor maneira de prevenir isso? Tratando as crises, evitando que as crises aconteçam. E aí a gente volta Voltemos após essa arborizada. Volta àquele ponto, exatamente. Só mais uma pergunta sobre epilepsia. Ela tem uma herança genética que se meu pai e minha mãe teve, a pessoa vai ter? Depende do tipo de epilepsia. Como eu disse, tem vários tipos de crise e vários tipos de epilepsia. Todas as respostas, sabe, Moisés, para todas as perguntas é sempre a mesma. Depende do tipo de epilepsia. Okay. Tem epilepsias extremamente leves, que a criança tem uma crise na vida e nunca mais, até pessoas que, acredite, têm 10 convulsões por dia. E isso é muito importante, porque o sofrimento da pessoa, muito grande. da família é muito grande. Muito por isso grande. O nosso episódio aqui sobre uso medicinal da cannabis é E por isso extremamente tem relevante. Cientistas e médicos cientistas se debruçando sobre o assunto. O tempo todo. Aí a gente chega naquele número que eu falei. 1/3 das pessoas tem epilepsia refratária, ou seja, que a gente não consegue resolver o problema com os fármacos que a gente dispõe hoje. E aí tem uma forma de epilepsia muito grave que chama síndrome de Dravet. Começa na infância e são crianças que têm muitas crises, muitas assim, convulsões todos os dias. Muitas seria 5 convulsões dias, 10 convulsões dias. 10 por dia. Além disso, por conta dessas crises todas, a criança naquela fase que é super importante de desenvolvimento, começa a ter uma perda das aquisições cognitivas, motoras. A criança não consegue fazer nada, não consegue comer, não consegue andar porque tem crise. E para a escola muito menos, né? Muito menos. Não tem como ir para a escola numa condição dessa. Doutor Luiz, qual que é pro pessoal de casa? Pro pai, pra mãe, pra tia, pra avó ficar esperta numa crise epilética. Ela já começa com uma convulsão ou tem algumas coisas antes que já tem uma luz vermelha para levar pro profissional, pro neurologista? Sempre que a gente tem uma alteração neurológica inexplicada, a gente tem que pensar nisso. Mas, por exemplo, eu falei de crise de ausência, né? Sabe quem mais faz diagnóstico de crise de ausência, Moisés? É o professor da escola. Que chama aquela criança de 6 anos que tá lá sendo alfabetizada e fala, nossa, ela tava indo super bem, mas sei lá, de um mês pra cá, não tá indo bem, e de repente fica na escola parada, parece que ela tá meio ausente, até o pessoal fala, tá meio ausente, às vezes fica dando umas piscadinhas assim, e a gente vai investigar uma crise de ausência. Mas a crise de ausência pode ser confundida muitas vezes com aquele diálogo interno que a pessoa tem. Geralmente, a pessoa tá olhando pra baixo, quieta, é crise de ausência isso ou não? Pode ter confusão. Na maioria das vezes não. Minha filha que fala às vezes pra mim assim, papai, você tá brisando, né? Quando ela fala assim, papai está brisando. Não tô tendo uma crise de ausência, eu tô brisando, eu tô parado, tô pensando em alguma coisa assim. Só que, às vezes é crise de ausência. Então, existem vários tipos de crise. E às vezes não é fácil de reconhecer. De novo, uma convulsão, qualquer um sabe o que é. Agora, uma crise mais leve, não. De toda forma, eu estava falando dessa forma muito grave de epilepsia, e tinha uma criança americana que ela chamava Charlotte, o nome dela ficou conhecido, Charlotte. Charlotte tinha assassino de Dravet, que é uma forma muito grave de epilepsia. Já anos 2000. Já anos 2000, isso. Aí, essa forma muito grave de epilepsia, aí veja, o que uma mãe faz numa situação dessa? Tenta tudo que existe, tudo. Normal, o que qualquer mãe faria. Tenta um remédio, outro, tenta dieta cetogênica, que é uma dieta que a gente usa para tratar pessoas com epilepsia. Isso, dieta cetogênica, valeria um programa aqui de vocês, que é um caso super interessante e é muita coisa para falar. Bom, Charlotte, a mãe da Charlotte, que se chamava... Dieta a gente chama o Dário, daí pra falar aqui. Pois é, ele manja disso. Super Dário. Então. Fica o recado, queremos você aqui. Falando de dieta. Ele fala bastante de dieta. Né? E a mãe da Charlotte chamava Paige. A senhora Paige procurou tudo que existia. E nessa época ela ouviu falar que no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e Colorado, vamos lembrar, foi o primeiro estado a permitir o uso medicinal de cannabis e foi o primeiro estado a permitir o uso recreativo de cannabis. Bom, ela ouviu falar que no estado de Colorado existiam alguns médicos que estavam tratando formas graves de epilepsia com cannabis medicinal. O que ela fez? Vamos mudar para o Colorado. Pegou a Charlotte, ela e o marido, foram morar no Colorado. Chegaram no Colorado, procuraram um médico, um neuropediatra chamado Edward Ma, e que ofereceu para ela um tratamento. Olha, a gente vai dar um extrato de cannabis com uma concentração alta de cannabidiol. Por quê?
Porque a gente sabe desde 1960 que é o canabidiol que é bom para epilepsia. E uma dose muito baixinha de THC. Bastante canabidiol, pouco THC. Vamos dar extrato para Charlotte. Isso é o extrato, é o óleo, É o óleo. gotas na boca. Mas com as Óleo, manipulações óleo. da indústria Da já indústria, organizando exatamente. as concentrações. Exatamente. Bastante canabidiol, Pouco THC. pouco THC. Nesse caso. Nesse caso, exatamente, no caso da Charlotte. E, na verdade, eles acabaram desenvolvendo uma planta que depois recebeu o nome da Charlotte, Charlotte's Web, que é uma variedade que tem bastante CBD Que já e pouco vem THC. na planta, então, na a planta- concentração adequada. E aí, o que acontece com a Charlotte? Melhorou espetacularmente. De tal forma que aí é um caso muito interessante, Sidney, que a gente que faz medicina sabe que é difícil publicar relato de caso em revistas médicas. Só que foi publicado o relato do caso da Charlotte na principal revista de epilepsia, que se chama Epilepsia. Quem são os autores do artigo? O Dr. Edward Ma e a senhora Paige Fidge, a mãe da paciente. É uma coisa inédita. Uma mãe de uma paciente publicando em 2014, faz pouco tempo, não tem nem 10 anos isso, publicando o caso da filha e mostrando para a comunidade científica internacional. Abram os olhos para essa possibilidade de tratamento. É uma epilepsia de difícil controle, não temos o que fazer, vamos tentar isso, funciona. Isso não é um estudo controlado, a gente não permite com isso, a gente não é permitido a dizer que funciona para todo mundo. Mas qual foi a função desse relato? Abrir os olhos da comunidade científica internacional. Gente, vamos estudar isso. Vamos deixar o preconceito de lado? Vamos estudar isso. Olha, a gente deu esse extrato e a Charlotte melhorou muito. Melhorou muito, muito, muito. Bom, Foi curioso você ter falado isso. Tinha muito preconceito até essa muito. publicação. Eu vou te dizer por que... Pela área médica e pela área não médica. Por todo mundo. Eu vou te dizer por que tem esse preconceito. Porque quando começaram a falar de cannabis medicinal, de novo, já se falava há milênios, mas de uma forma muito organizada desde a década de 60. E aí o que acontecia a partir de 1960? Quem defende o uso recreativo da maconha, legalização do uso recreativo, e aqui nem cabe discutir se isso deve ser feito, não isso. deve ser feito, isso não é o fórum para a gente discutir isso. Para isso existe a justiça, Claro. existe o Congresso Nacional que vai legislar sobre isso ou não vai, enfim. O que é importante são discussões separadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode defender o uso da cannabis medicinal. É óbvio que eu defendo. Por que eu defendo? Eu sou médico. E se eu tenho uma alternativa de tratamento que funciona... Veja, não funciona para todo mundo. Funciona para uma parcela pequena de pacientes, só que são pacientes que podem se beneficiar muito. Que sofrem muito. E que sofrem muito. Isso não tem nada a ver com o uso recreativo. Nada a ver. Só que na origem da discussão, principalmente quem defende o uso recreativo tentou surfar na mesma onda. As Sim, pessoas sim. misturam e querem assim, se aproveitar. Vamos legalizar. Não é legalizar nada. Gente, a gente não usa morfina, a gente tava falando, pra tratar dor? Sim. Isso quer dizer que a gente vai legalizar ópio? Usar morfina na praça? Lógico né? que não. A gente vai legalizar a heroína, não é nada disso. Então, a partir desses casos, de alguns casos, a discussão foi retomada. Primeiro nos Estados Unidos, depois no Brasil. Chegamos no Brasil, no ano de 2014, de novo uma criança, que veio a ser conhecida também, uma criança chamada Annie Fisher, tinha uma forma de epilepsia muito grave, e a mãe dela, ativista, foi atrás e falou, olha, eu comecei a dar por conta própria extrato de cannabis para minha filha, ela melhorou muito, mas veja a minha situação como mãe. Se eu vou lá e faço um extrato de cannabis na minha casa, eu posso ser acusado de preso, tráfico. Olha Se que der pra absurdo. filha, então... Se der pra filha, assim, Condenada tráfico e, sabe, corrupção de cadeia. menores. Veja, olha o absurdo da Não, e situação. estava escrito isso naquele momento. Estava escrito isso naquele momento. Aí no ano de 2014, após uma pressão muito grande da família da Annie Fisher, mas de várias mães que compraram a causa, veja, de novo, são as mães, né? As mães é Sim. que vão atrás de resolver o problema. Elas ficavam lá na frente da Anvisa, brigando com bandeiras, falando assim, libere o uso recreativo. Lógico que não, a gente não tá falando disso. Libere o uso medicinal. Em 2014, a Anvisa tirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas. Não faz nem 10 anos que isso aconteceu. A partir de 2014, a gente como médico começou a poder prescrever medicação à base de cannabis. CBD e, em algumas condições, o THC também. A gente já citou algumas indicações, anorexia, náuseas, vômitos, dor crônica, que precisa um pouco de THC. Mas tudo começou por um caso de criança nos Estados Unidos, um caso com uma criança brasileira com epilepsia. Para quem tiver interesse nesse caso, tem até um documentário. O documentário chama Ilegal,
foi produzido pela revista Super Interessante, que conta a história da Annie Fischer, é muito bonita a história, e que a partir daí motivou a retirada do CBD da lista de substâncias proibidas, e a partir daí foi possível para nós médicos prescrever. E no caso dessa criança do Brasil, a Anne, a patologia dela era epilepsia, que a gente já falou bastante aqui, acho que ficou já bem ilustrado. E outros usos na área da neurologia, ou áreas similares, né, Luiz? Do CBD ou do THC, porque assim, quem está nos ouvindo, e a gente também que vai aprendendo aqui, né? Eu como médico também vou aprendendo, o Moisés já está quase virando médico também, de tanto que ouve aqui, mas a gente também aprende, e você principalmente. Então, epilepsia e o que mais de uso já comprovado, eficiência do CBD na neurologia. Eu faço um parênteses, Bora. se tivesse... se funcionar somente para epilepsia, já teria sido Já um avanço. demais, Muitas pessoas já teriam saído do sofrimento. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente entra na faculdade de medicina, sabe, Moisés? E essa eu vou explicar para você, porque o Sidney já sabe. A gente aprende que existem diversos níveis de evidência científica. Quando a gente vai usar um fármaco ou qualquer procedimento, existem estudos de diferentes níveis que atestam que um tratamento funciona ou não funciona. O melhor tipo de estudo é aquele que pega um remédio, por exemplo, o CBD, e compara num grupo de pacientes com placebo. Você dá para alguns pacientes o CBD e para um outro grupo de pacientes o placebo. O que é placebo? É uma substância que tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto do remédio, mas que não tem nada. É como se fosse uma água com açúcar, água com farinha. Ou seja, não é remédio. E você acompanha esses pacientes ao longo do tempo. É o científico experimental. É o científico experimental. E mais ainda, nem o médico, nem o paciente sabem se estão tomando placebo ou se estão tomando fármaco. É o chamado estudo duplo cego. Uhum. E aí, no final desse estudo, a gente consegue dizer, bom, aqueles que tomaram, por exemplo, CBD melhoraram, aqueles que tomaram placebo não melhoraram ou melhoraram menos. É o melhor tipo de estudo, estudos prospectivos, randomizados, controlados, duplos cegos e que fornece o melhor nível de evidência. O que a gente tem de melhor evidência para o uso de cannabis medicinal hoje? Algumas formas de epilepsia refratária, por exemplo, as formas de epilepsia que acometiam a Annie Fischer e a Charlotte. Espasticidade, uma contração muscular exagerada em pessoas com esclerose múltipla. A gente estava falando de esclerose múltipla agora há pouco. Muitos pacientes com esclerose múltipla, que é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, tem um sintoma que é muito incapacitante, que é uma espasticidade, uma contração muscular mantida e muito dolorosa e que não melhora com nada. Essa contração muscular, a pessoa fica o dia todo ou são episódios? Pode ficar episódios muito prolongados, alguns pacientes ficam quase o dia todo com uma contração muito forte. E para essa indicação, inclusive, cabe usar doses maiores de THC. Então isso a gente sabe, isso é uso comprovado. Que mais? Náuseas e vômitos em pessoas usando quimioterapia para tratamento de câncer. Pacientes com HIV, com AIDS, com caquexia, pacientes que estão anoréticos, que não comem nada. Caquexia é isso? É uma perda de peso acentuada. O paciente está muito consumido, como se fosse um paciente com câncer, em estágios avançados. Também cabe o uso de um pouco mais de THC. Dor crônica neuropática, ou seja, aqueles pacientes que têm uma lesão de um nervo, um acidente de moto, vai lá e secciona um nervo no braço, na perna e tem uma dor lancinante, uma dor muito forte, que às vezes até acaba gerando um uso abusivo de opioides, porque começa a usar opioide, vive na base de opioide, não consegue mais viver de tanto opioide que usa. Vou aproveitar essa fala e fazer uma pergunta. Tem risco de causar vício? Ou excelente pergunta. Uso medicinal de CBD ou THC? É fundamental. Excelente pergunta. E vamos lá, que isso é super importante. CBD tem zero risco de causar dependência. Por que tem zero risco, Moisés? Porque não tem nenhum efeito psicoativo agradável. Ninguém vai ficar dependente ou viciado numa medicação que você toma o CBD e que não traz nenhum bem-estar. Intolerância também não? Não precisa aumentar a dose. Não causa tolerância e não tem risco de adição, risco de dependência. Não quer dizer que não tem efeito colateral. Como qualquer remédio, pode ter efeito colateral. O que pode ter efeito colateral? Pode dar um pouquinho de enjoo, pode dar um pouquinho de sono, pode dar uma sonolência, sabe? Pode ter efeito colateral. Algumas pessoas não toleram, mas não tem risco de dependência. Se você vai usar o THC, dependendo da dose,
dependendo do tempo de uso, dependendo do perfil da pessoa, pode ter risco de dependência. É claro, quando a gente usa o THC para fins medicinais, a gente usa em doses muito menores, bem menores, do que a gente usa para o uso recreativo. Mas mesmo assim existe uma preocupação. Por exemplo, se a gente vai tratar uma criança, a gente sempre fica preocupado em não usar THC ou usar doses muito baixas de THC. Mas o CBD, zero risco de dependência. Então, como eu estava dizendo, essas indicações são bem estabelecidas. Aí existem outras indicações na neurologia que a gente não tem estudos controlados, portanto a gente tem níveis de evidência mais baixos. Mas a gente já tem muitas séries mostrando que os pacientes podem se beneficiar. E eu queria dar aqui 3 exemplos que são muito importantes. Primeiro, entre as crianças com autismo. Autismo, eu acho que quase todo mundo sabe, é um grupo de doenças, não tem um autismo. Na verdade, é o transtorno do espectro autista. São várias condições em que a criança apresenta uma alteração do comportamento, apresenta movimentos estereotipados anormais, pode ter uma deficiência intelectual associada em muitos casos. Mas o que incomoda muito nessas crianças com autismo? A questão do comportamento. Crianças com autismo ou com transtorno do espectro autista podem ter alterações graves do comportamento. E os remédios que a gente dispõe para tratar isso, eles são muito ruins, eles funcionam mal, eles têm muito efeito colateral e eles não trazem nenhum benefício do ponto de vista cognitivo. Então isso é muito interessante. A cannabis medicinal pode ser utilizada para o tratamento do espectro autista. Do transtorno do espectro autista, principalmente dos sintomas comportamentais. Você imagina uma criança com transtorno do espectro autista muito agitada, agressiva, que morde a si mesmo, morde a mãe, morde o pai, bate a cabeça na parede, casos muito dramáticos. E hoje a gente já tem evidências que a cannabis medicinal, CBD, às vezes até com um pouquinho de THC, pode ser muito benéfico para essas crianças. Não é o mesmo nível de evidência que a gente tem para tratar a epilepsia. Mas, claro, esses estudos estão sendo feitos agora. Está começando agora. Tá Isso que eu ia falar. Em alguns anos, recente. certamente terá um nível de evidência fortíssimo. Certamente. Né? Mas hoje tem muitos neuropediatras já tratando o autismo com CBD, com ou sem THC. Outro exemplo, pacientes com doença de Alzheimer. Alzheimer, a gente sabe, é um dos grandes problemas médicos da humanidade. E eu vou fazer uma pergunta diretamente para o Dr. Luiz, que trata diretamente o Alzheimer. Tem aumentado muito os casos, porque a gente vê... A gente não, vou falar de mim. Eu vejo muitos casos na internet falando que Alzheimer está aumentando exponencialmente o número de casos. Sabe por que está aumentando? E realmente está aumentando. Essa, apesar de estar na internet, faz sentido. Faz sentido. Sabe por que está aumentando? Porque o grande fator de risco para a doença de Alzheimer, ou seja, o que aumenta muito a chance de uma pessoa ter Alzheimer? A idade. Porque depois de uma certa idade, a prevalência de Alzheimer é muito grande. As alterações patológicas que a gente vê no cérebro de uma pessoa com Alzheimer, ou seja, o diagnóstico patológico de doença de Alzheimer, após os 85 anos, chega a acometer até 1/3 das pessoas. É um número brutal. O que acontece é que antigamente as pessoas viviam 70 anos, 72. Hoje, nossa, tanto gente que vive 85, 90, 95, 100, a população está envelhecendo no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Com isso, está aumentando muito o número de pessoas com doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Por quê? Quanto mais idosos você tem na população, mais casos de Alzheimer você vai ter. Alzheimer é um problemão do ponto de vista de saúde pública. Por quê? Porque são pacientes que vão perdendo a capacidade de trabalhar, de produzir, de cuidar de si mesmos. Você tem que saber que quando você tem uma pessoa com Alzheimer, não é só a pessoa, são os cuidadores. É toda a estrutura que tem que ser montada em volta. Olha o impacto, inclusive, econômico disso. E o que acontece com essas pessoas com doença de Alzheimer? Muito exemplo do que acontece com as crianças de autismo, mas já num outro polo da vida, né? Essas pessoas frequentemente têm alterações comportamentais graves. Ficam agitadas, ficam agressivas, não conseguem dormir. Ou seja, além da deficiência cognitiva, do declínio cognitivo, esses sintomas comportamentais afetam muito, principalmente as pessoas que cuidam dos pacientes com doença de Alzheimer. E para esses sintomas, nós já temos evidências de que o uso de CBD, às vezes com um pouquinho de THC, pode ser benéfico. De novo, a gente tem as mesmas evidências que a gente tem, por exemplo, para epilepsia? Não tem.
Só que muitos estudos estão sendo feitos e não tenho dúvida que mais para frente o CBD vai ser incorporado ao arsenal de fármacos disponíveis para o tratamento desses pacientes. Sempre importante, né? CBD, THC para todo mundo? Claro que não. Não tem um remédio que funcione para todo mundo. Não é porque tem Alzheimer ou tem epilepsia. Sair tomando, não. Tem que conversar com o médico, tem que discutir. Olha, é para mim, não é para mim? Qual é o melhor remédio? Veja, eu tenho bastante experiência com CBD e eu faço epilepsia. A absoluta maioria das pessoas chegam no meu consultório e falam assim, olha, doutor, eu tenho epilepsia. Eu vou tomar CBD? Eu falo, não vai tomar CBD. Porque pro seu caso de epilepsia... O paciente já tá chegando com essa informação. Nossa, sempre, Moisés. Para quem faz epilepsia... Mas isso é bom, né, eu acho. É bom porque assim... estão assistindo o Poredoutor bastante. Exato. E hoje, informação depois desse programa, mais ainda, né? Isso. Agora sim, pacientes com isso epilepsia... Isso mesmo, procura o Dr. Luiz, já peçam CBD, vai ganhar uma aula no mínimo. No mínimo ganha uma... Aliás, na maioria das vezes, ganha só a aula. Porque não vai ganhar o CBD, porque tem que ter indicação. Mas o que vai diferenciar? Para eu entender que não sou médico ou até a pessoa de casa? Por que é indicado para alguns e não para outros? Boa, porque assim, a gente está falando dos níveis de evidência, não é, Moisés? Para a maioria das epilepsias, para pelo menos 2/3 das epilepsias, nós temos remédios que nós sabemos que funcionam muito bem. São remédios que têm poucos efeitos colaterais, os remédios mais novos, são baratos, a gente nem falou do preço do CBD, que é um problema. São baratos, são comprovadamente eficazes. Então, para a maioria das pessoas com epilepsia, nós usaremos estes remédios. Bom, aí eu tenho um paciente com epilepsia que a gente já usou os remédios, a gente já esgotou essas possibilidades e que não melhoraram. Para esses pacientes, a gente vai discutir a possibilidade do uso de CBD. Mas não é para todo mundo, são para pacientes que a gente sabe que tem condições que podem se beneficiar. Mais do que isso, são pacientes que vão tolerar bem o remédio. O paciente pode começar a tomar o CBD e se sente mal, como se sente mal contra o remédio. E aí tem a questão do custo, que é muito importante, que é bastante limitante. E antes de falar do custo, se a pessoa tem epilepsia e faz uso ou outras doenças associadas, outras doenças além da epilepsia, e faz uso recreativo, ela tem a possibilidade de ter os benefícios da planta ou não? Pode ter. Agora veja, lembra que o uso recreativo é principalmente THC, né? Sim, vai vir outros problemas. Vai vir outros problemas. E veja, o uso recreativo são plantas que elas são... O raciocínio é completamente ao contrário. Eu quero uma planta que tenha muito THC e pouco CBD ou nenhum CBD. Sabe? No uso recreativo. O uso recreativo. E também o cidadão no uso medicamentoso, ele vai ter uma prescrição regular, com né? a dose certa. Uma dose. Com a Mas dose. o cidadão daí vai usar o recreativo todo dia, final de semana, trabalhando, aí E com uma dosagem vai complicar. Ao inverso do que... É justamente o inverso. O uso recreativo é muito THC e pouco CBD, né? É a maconha, ou o haxixe, ou o skunk, que são todas variantes da planta com muito THC. Que não tem nada a ver do que nós estamos, sobre o que nós estamos falando aqui. Nada a ver. Do outro lado, você tem a planta que tem só CBD sem THC. Cânhamo. O que é cânhamo? Cânhamo é uma variante, uma variedade da cannabis que tem CBD sem THC. A gente nem falou disso, né? Não. Mas o cânhamo... tem CBD sem THC. Sem THC. Pode ser usado, por exemplo, para produzir fibras. Camiseta, tênis. Todo mundo já viu vendendo tênis de cânhamo. Alguém vai ter ideia. Nossa, vou fumar esse tênis, né? Não vai dar certo, gente, porque o cânhamo não tem THC. O cânhamo só tem CBD. É uma fibra têxtil. Mas se fizer um olhinho e usar, pode usar o uso medicinal. Pode usar. Até é engraçado porque, assim, em inglês, cânhamo é hemp, né? Hemp é cânhamo. Eu tinha ideia que esses... Agora a gente aprende aqui também e não tem problema, gente. A vida é um aprendizado. Tem que ter a mente sempre aberta e preparada. Para mim, essas empresas de cânhamo, elas estavam se referindo à maconha. E não, então... Cânhamo é sem THC. Até o nome da banda, né? Planet Hemp é um nome meio equivocado, né? Porque Planet Hemp é planeta cânhamo. É planeta cânhamo. Não é planeta maconha, diferente de algumas pessoas pensam. Então, assim, o uso recreativo, respondendo a sua pergunta, pode trazer um benefício? Olha, pode, mas a gente não recomenda absolutamente. Primeiro, mas não tão somente, é bom lembrar, é proibido. Então, eu jamais, como médico, eu vou prescrever uma coisa que é proibida por lei. E é proibida por lei. É proibida. E uma pergunta que a gente está falando sobre CBD, maconha, colocando as diferenças. Como médico, sem entrar em viés político, o que o Dr. Luiz acha ou acredita sobre a liberação da maconha e não do CBD?
Bom, aí é uma posição, não só como médico, mas é uma posição pessoal. Eu acho que a política de drogas no Brasil precisa ser revista. Precisa ser revista e está sendo revista nesse momento, porque a gente sabe que, infelizmente, o que acontece? Se você pega com um cigarro de maconha na sua mão, se for um de nós aqui, não vai acontecer nada. Se for uma pessoa mais desfavorecida na periferia de uma grande cidade, ela vai ser presa e acusada de tráfico. E a gente tem uma cadeia superlotada de gente que não é traficante, que é usuário. Então, essa política precisa ser revista. Eu tenho uma dúvida, eu acho que eu não tenho nem competência para discutir se o Brasil, a sociedade brasileira, está madura o suficiente para a gente falar de legalização. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que talvez falte um pouco de maturidade. Mas independente de haver liberação, precisa haver uma discussão. Porque essa discussão, até hoje, ela foi evitada pela sociedade de uma forma geral, foi evitada pelo Poder Judiciário, foi evitada pelo Congresso, foi evitada pelas sociedades médicas. E eu acho que deve partir das sociedades médicas abraçar essa discussão. E quando a gente fala discutir, gente, não é impor a nossa vontade sobre o outro. Achar o caminho. Discutir, achar o caminho, é conversar, é amadurecer a discussão. Isso vale para um monte de coisa e vale para a política de drogas, sabe? Porque é muito simples a gente, como sociedade, dizer assim, se você tá com cigarro, você é traficante. Lógico que não. Lógico que não. Isso precisa ser rediscutido. Agora, se isso no final do dia vai levar a uma liberação, eu não sei, eu acho que eu não sou a pessoa mais competente para dizer se sim ou não, mas eu sou super favorável à discussão sobre o tema. E só para completar, lembrando, não tem nada a ver com cannabis medicinal. Exatamente. Isso, nada a ver. Isso é uma Exatamente. conversa. Agora, com relação a cannabis medicinal, a resposta é muito mais simples. É óbvio que precisa ser usada, regulamentada. Já está regulamentado pela Anvisa? Está regulamentado pela Anvisa. O que acontece é que a Anvisa, quando Veja, a Anvisa não é que permitiu. A Anvisa fez uma coisa, vamos dizer, a brasileira. No Brasil as coisas são sempre assim. Deixou de punir. Deixou de proibir, que é diferente de liberar. Recentemente, no ano passado, veio o Conselho Federal de Medicina. Isso que eu ia falar. Teve aquela nota... Eles tomaram do nada, dizendo, agora só não pode mais. Epilepsia, ou só para umas formas de epilepsia. Gente, que e as outras evidências que a gente tem? E o que você vai fazer com aqueles monte de pacientes que estão usando e estão se beneficiando? E por que esse tipo de proibição, se não é recreativo? Não é recreativo. Não tem nenhuma relação com recreação? Parece que o conselho fez uma certa confusão. Mas depois eles voltaram atrás, durou 2 semanas a norma, porque foi tão mal escrita. Péssimo. Tão péssimo, que alguém Tudo falou... que envolve pessoas, pode acontecer isso. Sabe? Né? Então, faltou discussão. Como discussão, você disse agora. E não houve discussão mesmo. Nenhuma discussão. Foi de cima para baixo. Aí, com a grita da sociedade de uma forma geral, e veja, gente, são milhares de pessoas usando cannabis medicinal no Brasil. E aí você chega para uma mãe que tem uma criança com uma forma de epilepsia que não estava lá na lista e fala, bom, sua criança, ou com autismo, que está ótima, agora não pode mais. Múltipla, uma esclerose que são coisas extremamente relevantes. Extremamente doenças graves. Gravíssimas. E aí você chega, o CFM fala, agora não pode mais. Ou seja, não tem nenhum sentido. Quando a gente fala de cannabis medicinal, Moisés, eu gosto sempre de reforçar isso. O próprio termo liberação, ele é totalmente inadequado. Porque liberação dá a ideia de que é uma coisa proibida e que a gente vai liberar. Não é liberação. Como qualquer produto médico, se trata de regulação, de prescrição. Esses são os termos que a gente vai usar. Vamos regular o uso. Vamos fiscalizar o uso. É um remédio, como qualquer remédio, tem que ser fiscalizado. E também dentro da própria pesquisa, né? A última etapa derradeira é o uso. A gente até teve um capítulo aqui com a doutora Juliana Mauri, né? Sobre pesquisa clínica, né? É Juliana, se não me engano. Exato. Obrigado, Juliana, por estar aqui. Falando sobre isso. Então, a última etapa da evidência... É o uso. Alguns estudos é o uso na população. O que a gente fala pós-mercado, ou seja, chegou no mercado, as pessoas começaram... Por que é importante regulação? Para eu saber que quando eu prescrevo um canabidiol para um paciente, ele vai lá na farmácia e compra, eu quero ter certeza que aquele produto tem a concentração de canabidiol que eu estou prescrevendo. Eu quero ter certeza que tem a concentração de THC que eu estou prescrevendo. Eu quero ter certeza que é seguro. Isso passa por regulação. Isso não tem nada a ver com liberação. Isso é regulação, isso é controle sanitário. E aproveitando essa fala, como que está o preço de saída aqui na farmácia, nas empresas de manipulação? Comparativamente com o Idantal, antes com a da gente pode falar o nome que você quiser, viu? Antes da gente falar do preço, vamos falar como é que uma pessoa adquire canabidiol no Brasil na prática. Como usa também. E como usa. Existem, vamos dizer, 4 formas de você ter acesso a canabidiol no Brasil.
Uma forma, e que é a forma mais antiga, que veio desde 2014, é você importar produtos derivados de cannabis. Importar de laboratórios estrangeiros em países em que o produto já vinha sendo feito há muito tempo. Estados Unidos, Canadá, Europa. Vai lá na internet e compra sem prescrição. Não, você precisa de uma prescrição médica. E aí, qual o produto derivado de cannabis? Qualquer um. CBD, THC em qualquer concentração. Com prescrição. Com prescrição. Então, o doutor Sidney vai lá e prescreve Moisés. Isso legalmente, claro. Legalmente, uma prescrição médica. O Moisés tem insônia, sei lá, eu quero prescrever CBD com THC para ele. Só que aí o que o Moisés precisa fazer? Precisa mandar essa receita, preencher o formulário no site da Anvisa. E a Anvisa precisa autorizar o uso daquele produto para aquele paciente. E esse processo aí dura... Mais ou menos 2 semanas. Porque não é tão... Não, já foi moroso. muito mais lento, agora é rápido. E aí, com essa autorização, você pede a importação direta desse produto. Lógico, hoje existem plataformas da internet que fazem esse meio de campo para você. Então, eles fazem a regulação com a Anvisa, eles desamarram tudo isso, eles importam, eles entregam na sua casa, cobram para fazer isso, como qualquer empresa, normal que seja assim. E dessa forma, você tem uma ampla variedade de produtos para importar. Com THC, sem THC, pomada, creme, até coisas que não são medicamente reconhecidas. Não são. A gente tem pouca evidência que funcionam. Mas se um médico se julgar, enfim, competente para prescrever e o paciente entender que não é, vamos dizer assim, bem estabelecido esse uso, entra com a autorização da Anvisa, a Anvisa autoriza, você importa. Essa é a forma número 1. Forma número 2. Desde 2019 para cá, já é permitido que empresas importem o produto pronto. Esse produto tem que passar por uma autorização sanitária da Anvisa e esse produto é vendido na farmácia. Esses produtos, eles têm o chamado grau farmacêutico. O que isso quer dizer? Que eles são efetivamente produtos médicos que são fiscalizados, auditados, regulados. Esses a gente pode confiar porque eles têm o que tem no rótulo. Por quê? Eles não são autorizados caso a caso. Para uma empresa importar um desse produto, ela tem que importar, pede essa autorização sanitária da Anvisa, demora mais de 1 ano para sair, é um trabalhão. E aí isso é colocado na farmácia, e aí você, médico, prescreve uma receita, o paciente vai na farmácia direto e compra. Nesse caso, o paciente não precisa da autorização da Anvisa, porque a autorização já está dada para o produto. Acho que teve aqui o Dr. Rafael Pessoa, que é da Connect. Da Connect. Conhece a Connect? Claro que Obrigado, conheço. Rafael esteve aqui nos dando uma... Conheço o Rafael também. Fundador da Connect, né? Esteve aqui com a gente A já. Connect, ela funciona nesse ambiente de importação. A Connect, ela é uma das empresas que faz o meio de campo de importação. A Connect é uma empresa super séria. Sim. E o que eles fazem? Eles importam. Então, o Moisés, por exemplo, o paciente quer comprar, manda lá para a Connect, entra no site da Connect, ó, o Dr. Sidney me prescreveu esse produto, a Connect consegue autorização, importa, entrega na sua casa. Segunda via, comprar na farmácia. Terceira possibilidade, que é muito usada no Brasil. Algumas associações, algumas ONGs no Brasil, têm uma autorização liminar do Supremo Tribunal Federal para plantar cannabis no Brasil, extrair o óleo e vender para os seus associados. Veja, não são indústrias farmacêuticas, são associações que têm laboratórios com níveis diferentes de qualidade, naturalmente. Qual é o grande problema que eu vejo nessas associações? Elas não são fiscalizadas como indústria farmacêutica. São muitas, né? São muitas. Mas teriam que estar sob o guarda-chuva da Anvisa. Mas não estão. Deveriam. Não estão. Na prática não estão. Não estão, porque elas têm uma autorização excepcional para plantar. Elas não estão nem legalmente. Não estão. Não dá para saber se o tanto de CBD, tanto de THC é uma manipulação feita. É exatamente, que não são laboratórios robustos de indústrias farmacêuticas. Agora, qual é a importância das associações? Veja, eu e aí é uma posição pessoal. Eu normalmente não prescrevo produtos das associações porque eu vejo problemas em algumas delas, a gente não sabe qual que é o nível de qualidade, mas qual que é a importância? Primeiro, a importância social. É super importante. A verdade é que a maioria das pessoas que precisam usar cannabis medicinal não tem dinheiro para comprar, seja importado ou na farmácia. Isso que eu ia perguntar, na primeira opção, importação, e na segunda, na farmácia, qual que é o preço? O preço é alto. 500, R$1.000? Varia muito, mas vamos dizer que um tratamento de epilepsia que a gente usa doses mais altas, passa dos R$1.000 por mês. Um tratamento de autismo... E é um tratamento contínuo. Então R$1.000 por mês para Brasil autismo, muito alto. Passa fácil de R$1.000 por mês. Então é uma realidade para poucas pessoas.
Então as associações têm uma importância social que a gente não deve diminuir. Essa terceira que você falou. Essa terceira via, que são as associações. Porque elas conseguem um valor menor. Elas conseguem porque elas plantam no Brasil a cannabis, elas então extraem... tem uma autorização legal para fazer isso. Supremo, você falou, do né? Supremo. Mas funciona, não tem Anvisa. Não tem Anvisa. Qual que é a desvantagem? A gente não sabe qual que é a qualidade Aí vai desses entrar numa produtos. curva aí de quem é sério, quem não é sério. E são muitas hoje que tem essa muitas. autorização. Tem muita gente, sabe, Sidney, que fala que um dia, quando os produtos importados ou os produtos que vendem na farmácia eles forem mais baratos, essas associações vão perder vão a desaparecer. sua razão de ser. Eu acho difícil, porque elas têm um papel social muito grande, muito importante, que deve ser reconhecido. Quando baixar o preço das Isso duas vai primeiras acontecer vias, vai daqui abaixar o preço 30 na anos, associação. 40 A gente não anos. sabe, mas Quando... e veja, a maioria, grande parte das pessoas que usam cannabis medicinal hoje compram nas associações. E aí, de novo, eu faço a mesma pergunta. Você vai chegar pra uma mãe que só consegue pela associação e falar agora não pode mais? Sim, claro. A gente não pode fazer Não faz isso, né? sentido. E aí tem a quarta forma que a gente não comentou. Tem há muitas famílias no Brasil, hoje são cerca de 300, a última vez que eu vi, esse número sempre aumenta, que tem uma autorização para plantar em casa e extrair o óleo em casa, de forma caseira. Tem autorização... Já de uma planta já modificada, mais ou menos. Não tem, porque eles têm acesso a isso, porque as famílias se mobilizaram muito. Então você consegue, olha, minha filha tem epilepsia, eu quero uma planta que tenha muito CBD, você me consegue uma muda? E as pessoas querem fazer as coisas de uma forma correta. Ninguém quer correr o risco de ser acusado de plantar maconha em casa para... Não, consegue uma autorização da justiça, olha, seu filho tem epilepsia, uma epilepsia grave, vai lá, pode plantar. E é claro, tem pessoas que estão fazendo sem autorização, no desespero. Aí eu não acho a forma mais recomendada, porque se uma associação já tem dificuldade em extrair da melhor forma possível, é claro que em casa o produto que a gente vai obter passa longe de ser um produto que... Mas aí entra no que você falou, a questão social, A questão social que é melhor do que nada, né? É o melhor do que nada, é super importante e é difícil negar essa possibilidade às pessoas. Nós não falamos disso, mas tem alguma contraindicação para CBD medicinal? Então, sabe, para CBD não tem nenhuma contraindicação. Mulheres lactantes? Então, a gente mulheres evita grávidas. de usar, a gente evita de usar em mulheres grávidas, lactantes, por quê? Porque a gente não tem estudo sobre isso. Então é um cenário que eu não prescrevo para mulher grávida e para lactante, por quê? Eu não sei se é seguro ou não. Eu acho até que deve ser seguro, por tudo que a gente sabe. Mas, como a gente não tem estudo, é o tipo do cenário em que a gente deve evitar o uso. Quando a gente fala do uso de THC, a não ser em quantidades muito baixas, a gente deve tomar cuidado se a gente vai prescrever para criança. O THC, ele deve ser evitado em pessoas que têm já um histórico, por exemplo, de hipersensibilidade ao THC. Tem gente que toma uma dose muito baixa de THC e tem todos os efeitos associados ao THC. Eu fiz uma pergunta sobre a liberação da maconha e não cannabis medicinal, porque já ouvi falar de um psiquiatra que 1% da população tem uma predisposição para esquizofrenia. É mais ou menos a mesma coisa de epilepsia, a prevalência, Exato, e aí caso fizesse a liberação poderia ter um surto dessa doença. Como eu disse, eu nem tenho a competência para discutir como um psiquiatra isso, mas existe sim essa preocupação. É uma preocupação que quando a gente vai falar de liberação, ela deve estar na mesa. Devem ser trazidas para essa discussão pessoas que sabem isso, que conhecem as bases fisiopatológicas da esquizofrenia, as bases farmacológicas do tratamento da esquizofrenia, e é mais um dado relevante que deve ser considerado. Na neurologia não tem uma doença que possa... Não tem. E agora, mas só para apimentar um pouco essa discussão, né, Moisés? Tá bom, 1% tem esquizofrenia, então a gente tem que tomar cuidado com a maconha. E álcool? Álcool é liberado no Brasil. E álcool também pode... Álcool mata piora, um monte sim. de gente, álcool é um problema gravíssimo de saúde pública e ninguém a essa altura vai falar em proibir álcool. Vamos entrar no viés político e financeiro de indústrias, né? Mas pode colocar na mesa. Já se tentou proibir álcool no começo do século XX nos Estados Unidos, Sim, a lei deu seca, que deu. e deu no que deu. Não deu certo, foi Mas péssimo. acho que também cabe discussão, sempre. Lógico, Isso é sempre importante. cabe essa Cigarro. discussão. Cigarro, ou seja, como eu disse, a questão da liberação do uso recreativo, eu acho que sem dúvida nenhuma merece uma discussão com pessoas competentes no assunto, que tragam da parte da psiquiatria, da neurologia, da farmacologia, da saúde pública suas contribuições para poder chegar, e de preferência, é quase que inevitável um viés político nesse tipo de discussão, mas de preferência uma discussão menos política e mais técnica
Se é que isso é possível no ambiente que a gente vive hoje. Mas é lógico que a gente, como médico, é isso que a gente gostaria. Discussões técnicas Uma são discussão sempre técnica bem-vindas em é qualquer sempre- área, em qualquer segmento. Quando vai o viés atrapalha A tudo. gente necessita técnico sempre. a gente necessita essa discussão. Doutor Luiz, em relação a um assunto que a gente já também ventilou aqui uma vez, eu acho que tem bastante a ver com neurologia. Vamos explicar com calma, mas assim, tem um receptor. A gente tem receptores no nosso sistema nervoso, né? Da nicotina, receptores do álcool, do canabidiol também tem um receptor. Tem um nome esse receptor? Tem o nome receptor. Lembra que eu falei na década de 60, o Rafael Mechoulam identificou o THC e o CBD. Na Sim. década de 90, um grupo de pesquisadores americano descobriu o chamado sistema endocannabinoide. Veja, 1960. 1990, o sistema 90. endocannabinoide. Ah, sim. O que é o sistema endocannabinoide? São receptores presentes no organismo de todos nós. Todos nós. São chamados receptores canabinoides. Que é uma parte lá do nosso sistema nervoso, nosso cérebro, vamos dizer assim, ou do corpo todo. Ou do corpo que tem todo. fechadurinhas esperando alguma coisa. Exatamente. E veja, o nosso corpo ele não foi criado para um dia ser exposto a um fitocannabinoide. Claro que não. Até porque a maioria das pessoas nunca vai ser exposta a um fitocannabinoide. Sim. Só que o que a gente aprendeu? Que existe como se fosse uma fechadura em vários tecidos. No cérebro, no sistema imune, no sistema reprodutor, nos olhos. Em que existem esses musculatura na também, parece musculatura. que tem, né? Em que substâncias já presentes no nosso organismo, e aí são chamados de endocannabinoides, endo é de dentro. Canabinoides é a substância canabinoide. Lembra, quando a gente fala de CBD e THC, são fitocannabinoides. Quando a gente fala de substâncias que já estão presentes no nosso organismo, são chamados endocannabinoides. Essas já existem mesmo se você não Todo usar mundo tem, a medicação. Já tá lá. Todo mundo tem, e todo mundo tem esses receptores onde essas substâncias se ligam. Se encaixam. Tem duas dessas substâncias que são mais conhecidas, uma se chama anandamida, outra se chama 2-AG, que todo mundo tem e que exercem uma função... Anandamida e 2-AG. 2-AG. E que exercem uma função nesses receptores. E para que serve o sistema endocannabinoide? É algo que a gente está aprendendo, mas o que parece sistema endocannabinoide é um sistema que tem muito a ver com homeostase, equilíbrio de outros sistemas. Então tem papel na regulação do sistema nervoso, do sistema endócrino, do sistema reprodutor. E aí, qual a ideia por trás, qual o racional por trás do uso de fitocannabinoides? Talvez as pessoas que se beneficiam dos fitocannabinoides são pessoas que de alguma forma têm uma certa deficiência dos canabinoides endógenos. Mal comparando, é um exemplo que eu dou, né? Imagina uma pessoa que tem uma deficiência de cortisol. Uma pessoa que tem um hipocortisolismo, que é uma substância, um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. O que a gente faz? A gente dá um corticoide exógeno. Então imagina uma pessoa que tem, por algum motivo, uma deficiência dos endocannabinoides. O que a gente poderia fazer? Dar um CBD. fitocannabinoide, um CBD, um fitocannabinoide. Então esse sistema existe, ele está presente no corpo de todo mundo, ele tem várias funções fisiológicas importantes que ainda não são compreendidas como, por exemplo, o sistema endocrinológico. Por enquanto. Por enquanto. E aí a gente tem uma substância exógena, que são os fitocannabinoides. Exógeno é quando você de vai fora. tomar alguma coisa pela boca, pela veia, então exo de fora, né? É. O endo que você mesmo, só para que você que está ouvindo que não é da saúde, então exógeno vai vir de fora, que o Dr. Luiz vai prescrever, por exemplo. Exatamente. E aí ele também, na deficiência do endógeno, vai... O fitocannabinoide poderia ajudar, exatamente. Isso tudo a gente está aprendendo, sabe, Cid? A gente está aprendendo, mas eu acho que o caminho é esse. A gente sabe que existe esse sistema, a gente já conhece os receptores, a gente já conhece as substâncias chamadas endocannabinoides, a gente precisa aprender mais sobre a função desse sistema, ou as funções desses sistemas e como que a gente pode modular da melhor forma possível esse sistema. Peraí, a gente teve aqui o Dr. José Wilson de Andrade, também meu amigão, que também trabalha com essa área, na área de medicina endocannabinoide. Medicina canabinoide, desculpe. Então ele falou desses receptores, por isso que eu te perguntei como neurologista, que durante o exercício físico, né? Quem pratica sabe, né? Você também é um praticante, eu também, Moisés. Eu acho que não foi ele, do Dr. Cid. Não foi? Foi a... Ah, foi a Jéssica Duran. Foi a Jéssica Duran. Tá, mas eu acho que do sistema endocannabinoide ele falou também. Bom, não importa. Falou, Doutora falou. Jéssica Duran, obrigado também. Falou mais sim sobre o uso no exercício físico. Mas a questão é a seguinte: durante o exercício, a gente sabe que a gente produz, por exemplo, endorfinas, Sim. que nos trazem um bem-estar e um vício bom em continuar a prática antes e depois do exercício. E dizem também que
os endocannabinoides também têm um nível, elevam o nível, tem o seu nível sérico, né? A produção endógena aumentada no exercício. Né? Então, esse bem-estar que quando você está lá correndo, ou fazendo sua bicicleta, ou nadando, ou lutando, depois de um certo tempo... É o receptor. O receptor, então, Sim, essa é uma das funções que a gente está estudando sobre o sistema endocannabinoide. Não só durante o exercício físico, mas parece, por exemplo, já há alguma evidência de que o uso de CBD, por exemplo, pode acelerar o processo de recuperação pós-exercício. Então, alguns atletas de alto rendimento... um outro estudo. Alguns atletas de alto rendimento, atletas profissionais, estão começando a usar o CBD para melhorar a recuperação pós-exercício. Lembrando que é claro que nesse caso você tem que usar o CBD isolado, Sim. Atletas profissionais, Senão, porque o THC gancho. vai aparecer. Agora, mas vai aparecer no antidoping? Se for CBD isolado, não. Porque não tem THC. Se não tiver na lista de Não, se não for na lista de proibidos. substâncias proibidas. De novo, esse é um debate que está acontecendo nesse momento. O momento é muito borbulhante de CBD, né? Tem muito estudo acontecendo e muita coisa boa vindo, porque de estudo científico sempre o que traz, o que vem é coisa boa, né? Então, na questão do exercício também está sendo bastante estudado. Algumas federações de esportes já estão, por exemplo, dizendo, olha, CBD pode. Porque CBD não traz nenhum efeito, nenhuma vantagem competitiva. Talvez melhore a recuperação pós-treino. Então, talvez faça sentido esses atletas de alto rendimento que se machucam muito usarem o CBD. Mas era proibido? Então vamos regular, de novo, vamos discutir. Claro. Pode, não pode? Eu acho que várias coisas que nós falamos aqui, de diferente dos outros episódios, é falar sobre discutir, né? Discutir, Claro. né? É tudo. Claro. É discutir sem nenhum interesse da indústria, Claro. de ninguém. Discutir, chegar a uma conclusão. Não tem como dar errado isso, né? E medicina é muito isso, né, Luiz? Lógico, claro. Essa é uma grande diferença, né? Porque a medicina não pode inventar, não dá pra falar, não, esse antibiótico vai... Ou eu acho que vai, ou eu acho... Não, a gente Quando tem que o ter negócio estudo. aparece lá na prateleira, é porque foi de maneira massacrante estudada também no episódio sobre discussão, pesquisa clínica, né? São 10, 20 anos para chegar numa fase, ou mais até às vezes, do estudo, né? Exato. Então tem que ser coisa séria e discutir sempre é isso, né? Sempre é bom. Teve algum caso de epilepsia da forma mais grave, que é 1/3, né, das pessoas atingidas, que mesmo com o CBD ou outro tipo de medicação não teve eficácia? no tratamento? Muitos, infelizmente muitos. Veja, eu faço epilepsia como especialidade da neurologia, então eu vejo isso todo dia, Moisés. Infelizmente que eu falo que são casos muito dramáticos, né? Mas todo dia eu vejo pacientes que usaram todos os remédios disponíveis, que usaram CBD, fizeram dieta cetogênica e que continuam com muitas crises. Para alguns desses pacientes existe a possibilidade de tratamento com cirurgia, quando é possível a cirurgia de epilepsia, algo que ajuda muito esses pacientes. Mas infelizmente existe um número expressivo de pessoas que continuam tendo crises frequentes a despeito de qualquer tratamento, incluindo o CBD. É uma doença que, como eu disse, tem um espectro muito grande de apresentações, mas tem um subgrupo de pacientes que tem formas muito graves de muito difícil controle. E eu pergunto por estar também nesse momento de curiosidade, até como médico mesmo, além de epilepsia, que é a tua subespecialidade dentro da neurologia, no seu consultório você já recebe paciente, por exemplo, com esclerose múltipla, ou com autismo, imagino que sim, né? Ou com essas doenças que você comentou, que tem a indicação de usar, você já está recebendo, Sim. já está utilizando o CBD. Sim, muito paciente, por exemplo, com Alzheimer, com sintomas comportamentais, é o que eu tenho mais experiência. A gente acabou não falando, mas doença de Parkinson, por exemplo, que é outra, que é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. Comum e gravíssima, né? Grave. Já existe estudos mostrando que pode ter um benefício para o bem-estar do paciente. Que é o mais importante de tudo. Mais importante. Então, são condições em que sim, eu tenho experiência. Lógico que como eu faço epilepsia, eu tenho mais que epilepsia. Sim. A minha mulher é neuropediatra, então os casos de autismo eu deixo para ela cuidar, porque ela vai cuidar melhor. Não deixa para você ver. Não, deixa para ela que ela é neuropediatra, autismo, deixa para ela, porque isso eu acho que é mais do terreno da... Lógico, os autistas, eles crescem, né? Eles viram adultos e aí a gente começa a cuidar também, mas as crianças eu acabo encaminhando para minha esposa que faz neuropediatria. E ela também faz uso? Também ela está começando a ter ela está começando a ter uma experiência com o uso de CBD, porque, como eu disse, são situações em que as opções terapêuticas disponíveis elas são muito ruins a resposta. Então a gente tem que tentar algo melhor. Eu não sei se o Dr. Luiz vai ter essa resposta para nós. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde
colocou dentro do rol de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde Excelente a imposição dos tratamentos de autismo para os planos cobrirem. CBD para o autismo está coberto? Não está coberto. Na verdade, o CBD... Porque não tem na... Não tem, primeiro que não tem uma Não é evidência alto sólida. custo ainda, né? Não é alto custo e o CBD hoje ele não é coberto pelos planos de saúde. O governo de São Paulo agora foi o primeiro governo que teve uma iniciativa de regular a dispensação pelo SUS no estado de São Paulo de CBD. O governador editou não sei se é um projeto de lei ou uma nova, não sei o nome legal disso, mas que vai regular a dispensação pelo SUS no estado de São Paulo de canabidiol, de CBD. Atendidas algumas condições para um determinado grupo de condição. A gente não sabe ainda como isso vai ser comprado, como vai ser dispensado, mas é um primeiro passo no sentido de aumentar o acesso das pessoas a esse tipo de tratamento. Os planos de saúde não cobrem o uso de CBD. Isso acaba limitando bastante o acesso, como eu estava dizendo, são tratamentos que são bastante caros. Okay. Sensacional. Acho que é portaria o nome da... Portaria, boa, é uma portaria, isso mesmo. E sensacional, aprendeu bastante, Demais, Moisés. obrigado, doutor. Aprendi demais. Doutor Luiz, neurologista, especializado em epilepsia, deu uma aula aqui pra gente sobre o uso do canabidiol medicinal dentro da sua especialidade e de outras também. Deixa uma mensagem final, o que você fala para quem está nos ouvindo sobre o futuro aí desse uso, sobre os avanços dos estudos, o que tem de bom para chegar por aí. Muito legal, Sidney e Moisés, mais uma vez obrigado por estar aqui. Eu acho que a mensagem principal é a seguinte, a gente tem que se despir de todos os preconceitos. É uma terapêutica que não é para todo mundo, mas pode beneficiar um grande número de pessoas que sofrem com diversas condições. A partir do momento que a gente entende que o uso medicinal ele é completamente distinto do uso recreativo, a gente deixa de lado os nossos preconceitos e isso permite abrir uma avenida de estudos. A gente precisa saber melhor sobre isso, conhecer melhor as indicações, conhecer melhor as apresentações, conhecer melhor as doses, porque no final o objetivo de qualquer tratamento médico é melhorar a vida das pessoas. E se a gente dispõe de uma opção terapêutica que pode melhorar a vida das pessoas, a gente tem que abraçar isso, estudar, usar mais de uma forma correta, de uma forma séria, de forma a beneficiar mais pacientes. Irretocável. Doutor Luiz Otávio Caboclo, sorte dos pacientes que o tem como médico. Moisés, obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado a você que está aí. Obrigado a vocês. Até o próximo. Pode, doutor. Compartilhe, espalhe saúde.